Meus queridos e amados, e hoje posso assim chamá-los irmãos e irmãs, para nós foi uma honra verdadeiramente imerecida ter recebido esse presente de poder conviver com o Seon. E quando eu falo do Seon, não falo de uma estrutura, um prédio, eu falo de uma grande família, envolvendo os encarnados e os desencarnados. Aqui podemos retomar compromissos que tínhamos deixado parados na estrada, por vários motivos. Muitos sabem que eu já tinha comentado que eu não retornaria a participar de instituições do movimento espírita de um modo geral. Mas o Senhor me cativou. Como nos ensina Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe. Me cativou, e ao me cativar, me trouxe de volta. Essa é a verdade. Como nos ensina Jesus, todo aquele que busca seguir a minha palavra, mesmo que esteja morto, viverá. E aqui estamos nós. Tem verdade que não é um adeus. Nós voltaremos aqui, esporadicamente, dentro do tempo, para conversar e aprender com todos. Nós vamos começar um ciclo de estudos sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos. Já tínhamos conversado com o Ivan e nós faríamos a cada palestra um dos capítulos da terceira parte. São 12 capítulos. Provavelmente fecharíamos o ano e entraríamos no próximo ano. Independente disso, vamos fazer a primeira. E vamos tecer algumas reflexões que entendemos fundamentais para entender, por exemplo, o que Emmanuel quer quando ele traz essa mensagem que foi lida há pouco. Tanto quanto uma análise superficial, tanto quanto masoquista. É querer sofrer, é querer apanhar. Sabe? Isso ninguém quer. Isso não é de bom senso. Querer sofrer. Já se viu isso? E muitas vezes, nos textos que nós pegamos, tem um texto da querida Ivone, do Amaral Pereira, de Sheila também, muito parecido, pegar o de Sheila, pela mediunidade do Chico, em um dos seus livros, onde é divina professora. Ela está falando da dor. Eu ia dizer, mas essa mulher gosta de sofrer, esse negócio não dá para mim não. Esse negócio de sofrer não é comigo não. No entanto, à medida que eu fui estudando Kardec, André Luiz, algumas coisas de Emmanuel, principalmente os seus 5 romances, com mais atenção no livro Paulo Estevam. E a série psicológica de Joana de Ângeles, essa minha concepção extremamente infantil, ela foi mudando. Foi mudando em teoria e depois foi mudando na prática. E aí eu pude entender de fato que Emmanuel, que Sheila e que todos eles diziam: abençoado aquele que sofre. Porque o problema não era sofrer, o problema é a concepção que eu tinha do que seria sofrimento. E o que comprovava, provava e afirmava uma coisa que é muito presente na obra de Kardec, principalmente nos textos de discussão moral, que é a discussão do nosso comportamento, que é a palavra rebeldia. Sexta-feira passada, nós analisamos um texto do Espírito Lázaro, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até comentamos sobre o objetivo daquela obra ter sido escrita, por que ela foi escrita e como é que a gente usa essa obra. E aí, a obra, o título é Obediência e Resignação. E a palavra central é rebeldia. Mas como conseguir compreender tudo isso de tal modo que eu possa vivenciar as situações dolorosas sem me revoltar? O que é que me dá fundamento a isso? A olhar, lembrar da análise que nós fizemos em outro momento, do espírito de Estevão, sendo apedrejado, todo machucado, olhar para Paulo, se tomar de compaixão dele e dizer: Senhor, não lhe imputes esse pecado. O que esse homem tinha? O que fazia
e o cara desencarna e quem o recebe? O Cristo. Chico Xavier, conhecido de todos pela TV, pelos livros, né? Foi agora no nosso tempo, teve a vida que teve, nós conhecemos a sua história, de profunda resignação, de total disciplina nos ensinamentos do Cristo, na moral espírita cristã, desencarna, é recebido pelo Cristo. O que faz essas pessoas terem uma compreensão tal que conseguem viver dessa forma? Talvez essa seja a única diferença entre eles e nós. Eles já compreenderam algo que nós ainda não compreendemos. Ao analisar a lei de progresso, nós vamos observar que progresso ele se dá em duas frentes. Em duas frentes. Na frente intelectual e na frente moral. No aspecto intelectual e no aspecto moral. E os espíritos deixam claro, isso está textual na lei de progresso, que o desenvolvimento intelectual ele ocorre primeiro e o moral ocorre como consequência desse. É claro que existem as exceções, mas no âmbito geral, nós primeiro pegamos as informações, absorvemos as informações e com o passar do tempo, com o passar das experiências, nós vamos transformando essas experiências em novos comportamentos. É transformação moral. E aí onde é que eu vou buscar essas informações? Que eu quero essa informação. Eu quero de fato ter essa concepção, ter essa serenidade diante das dificuldades que eu passo. Aonde é que isso está presente? Olha, entender como princípios teóricos e filosóficos, facinho. Terceira parte do Livro dos Espíritos, da lei natural. É lá que eu vou encontrar? É lá que você vai encontrar. Porque o Evangelho é roteiro seguro de ação. Tanto que está lá, nós mostramos sexta-feira, item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o objetivo dessa obra? Último parágrafo. É para que você saiba como conformar a sua conduta à moral do Cristo. Isto é, que você saiba andar de acordo com o que Jesus ensinou. Aí o Evangelho tem lá todo o roteiro de como é que eu faço, o que é que eu faço. Mas para entender por que eu tenho que fazer isso, é na terceira parte do Livro dos Espíritos que está detalhada a explicação. E essa começa na questão 614. Eu vou pegar algumas questões, só alguns pontos. E eu convido todos a fazerem uma leitura. Pode fazer uma leitura rápida, olhando o que trata, como fala, e depois mastiga esse conteúdo. Lá em Cascavel, nós estamos coordenando um grupo de estudo na casa que nos acolheu lá, a casa de Francisco de Assis, é o nome do grupo, do centro. E sábado passado nós estamos nessa parte. Quando nós começamos, cheguei lá, estava na lei de conservação. E fechamos a lei de conservação e chegamos ao consenso. Precisamos retornar para o começo do capítulo, da parte inteira, para entender de fato a fundamentação das leis morais, das leis naturais, das leis divinas, para aí sim entender cada uma delas. E aí retornamos para o início do estudo. Sábado, o estudo são 2 horas, nós ficamos em 2 questões. 2 horas analisando 2 questões. Ok? Porque vale a pena mastigar. E sabe por que vale a pena? Alguém aqui quer ser feliz? Alguém quer ser feliz? Está aqui nessa sala? Os desencarnados estão levantando a mão. Eu quero. Ok. Olha só, a primeira questão, e essa questão ela resume todas as outras. Todas as da terceira parte. Porque todas as questões vão desdobrar o que está dito aqui. Aí eu vou ler de uma forma que é a forma que vocês devem ler quando estiverem estudando.
Por isso que eu disse, no primeiro momento você lê, vai da primeira até a última página da terceira parte. Mas quando você sentar para estudar, você tem que ler assim. Primeiro ponto, onde tiver uma vírgula, um ponto e vírgula e um ponto, pare. Faça a pontuação. Kardec respeitava isso profundamente, os espíritos mais ainda. E onde tiver um mas, você tem que parar. Porque ele disse algo, mas... Aí ou você fica no primeiro ou fica no segundo e perde a ideia. Não, não é assim. Olha só, a primeira questão é: que se deve entender por lei natural? O capítulo é da lei divina ou natural? Lei divina ou natural? Kardec vai trabalhar com outro conjunto de leis, que são as leis dos homens, as leis humanas. Ele trabalha com essas leis, porque são as leis que nos regem socialmente. Então ele leva isso em consideração. Mas nesse momento ele quer entender as leis divinas, as que regem a obra, a criação. É tanto que mais adiante é dita, não é só para um tempo, não é só para um homem, um grupo social, é para todos e para tudo. Nós vamos ver que as leis divinas, elas são para Êncio e Pessamesa, porque fazemos parte da criação. Olha a primeira pergunta: que se deve entender por lei natural? Kardec quer saber o quê? Bom, o que é isso? Que lei é essa? Como é que a gente pode pensar numa lei que é a lei de tudo? É a lei do natural. A resposta, eu vou ler rápido, geralmente como a gente lê. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Entenderam o que eu perguntei? Quem quer ser feliz? Acabei de dizer o que você tem que fazer para ser feliz. Agora vamos ler estudando. São 4 frases. 4 frases. Primeira delas: a lei natural é a lei de Deus. Ponto. Se eu estou colocando ponto, aqui tem vírgula, tem tradução, tem ponto e vírgula, tá certo? E tem tradução que colocou ponto no meio. Não tem problema. Separe 4 frases. A lei natural é a lei de Deus. Aí eu pego lá no começo do Livro dos Espíritos, no começo da Gênesis, que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. É Ele que norteia a criação. É Ele que estipulou leis para reger toda a criação. Então a lei natural é a lei de Deus. Segunda frase: é a única verdadeira. Única verdadeira. Alguma dúvida? Que tem outra? Não, ele ainda reforça. Única verdadeira. Para a felicidade do homem. Ponto. Quer ser feliz? Quero. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Por que o Evangelho é manual de conduta? Porque Jesus, em todos os instantes, fez, cumpriu, pensou, ensinou, refletiu e espelhou a lei divina. De que forma? Sendo homem. Porque se ele fosse anjo, como é que nós iríamos imitá-lo e fazer como ele fez? E segui-lo? Não, ele se fez homem. E como homem, ele pôs em prática a lei divina. Eu falei 3 frases. Última. E ele só é infeliz. Está vendo o funil? Ele só é infeliz quando dela se afasta. Alguma dúvida?
Vocês acham que isso aqui é só para nós? Ontem eu estava lendo um livrinho que eu peguei na Liberdade, quando eu estive lá nas férias, num restaurante japonês. É um livrinho assim do budismo. E eu peguei porque me chamou a atenção. Tudo está conectado. Quando eu li aquele negócio, eu disse, poxa, mas é a resumo de Lei Morais, escrito para budistas. O que está escrito lá, está escrito aqui. Só que lá atende budistas, aqui atende espíritas. Ou aquele indivíduo que, mesmo sendo de outra religião, quer entender como funciona. Não tem jeito. Mais adiante, Kardec perguntou assim, mas será que é possível nós, humanos, homens, na nossa condição de inferioridade, descobrir, aprender, entender, compreender essas leis? Sim, óbvio. O homem de bem e aquele que quer aprender. O homem de bem e aquele que quer aprender. Aí ele perguntou assim, e aí vocês hoje vão descobrir uma coisa. Pergunta 621. Todo mundo conhece essa questão. Quem já lê, quem já fez palestra, todo mundo sabe de qual. 621 e 625, 919, 459, isso a gente sabe de qual. Porque se repete muito. 621. Bom, se existe uma lei divina, certo? Essa terceira parte do Livro dos Espíritos vai tratar das leis morais. E aí eu já falo o que são essas leis morais e quais são as outras leis. E aí ele pergunta, mas então, onde estão escritas as leis de Deus? Primeiro vamos entender a pergunta. Por que ele perguntou onde estava escrita as leis de Deus? Porque assim, antes dessas questões, ele vai perguntar assim, bom, então, quantas são as leis de Deus? 2. As leis de Deus se dividem em 2 conjuntos de leis. Para vocês, são essas 2. Quais são? As leis do mundo material e as leis do que ele chama de mundo moral, que aí no caso aqui é o mundo da espiritualidade. Ok. As leis do mundo material. Que leis são essas? São as leis que regem a organização da matéria. Como assim isso? Faz o seguinte, bota a água numa panela, bota no seu fogão e espera aquecer. Só porque você quer? Não, para a água aquecer, ela só vai aquecer se ela passar por um fenômeno bem específico, que é a agitação das moléculas na sua intimidade. Você agita as moléculas da água, ela produz energia calorífica, ela aquece. Fora isso, se você tentar fazer isso artificialmente, mas mesmo fazendo artificialmente, só vai acontecer se respeitar determinados princípios lógicos da física. Fora isso, não acontece. Não acontece. Quando alguém diz, tal fenômeno pode acontecer, quer que um cientista fala? Prove. Quer provar? É fazer acontecer dentro das regras. Se é uma coisa nova, você tem que mostrar que regras novas são essas. Se não, esquece. As leis do mundo material são as leis que regem toda a obra do mundo material. E aqui, para quem gosta de estudar mediunidade e gosta de estudar a estrutura dos espíritos, nós temos que observar o seguinte. As leis que regem o mundo material diz respeito a toda a matéria. Correto? Toda a matéria. Porque nós temos 2 elementos no universo, na criação. O elemento material, que deste elemento sai tudo que é matéria, e o elemento espiritual, da onde saem os espíritos. Correto? Isso está nas primeiras questões dos espíritos, questões de 20, 21, 23, 27, 28, trata dessas questões.
Nós temos essas duas fontes. Nós, enquanto seres espirituais, fomos criados a partir do princípio intelectual. E o resto, que não é espírito, foi criado a partir do mundo, do princípio, da fonte material. Ok. Nosso lar é uma cidade que está regida sobre as leis espirituais ou sobre as leis do mundo material? Isso é para a gente começar a entender como André Luiz escreve o mundo espiritual quando a gente vai ler. E aí a gente começa a entender porque aquilo é tão parecido com aqui. Que a única diferença de lá é que aqui está numa determinada frequência vibratória. Só. Percebe? Isso. Me dá uma prova. Facinho. O perispírito é espírito ou é matéria? Segundo o livro dos Espíritos, o perispírito ele é semi-material. É semi-espiritual? Não, é semi-material. Isso significa que o perispírito é matéria, numa condição diferente desta aqui. Eu estou chamando a atenção para isso porque as leis que regem a agregação da matéria aqui é a mesma que rege a agregação da matéria no mundo espiritual. Qual a diferença? É que lá nós podemos usar o pensamento para modelar a matéria e aqui ainda não. São essas leis, e essas leis estão dentro da ordem universal, fazem parte das leis divinas. Kardec vai dizer, e os espíritos deixam isso aqui claro, certo? Que ele diz assim: os homens, os sábios, a palavra é essa, sábio. Se fosse hoje, ele diria assim: os cientistas. Os sábios estudam a lei da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis do mundo moral. Percebe a diferença? Porque eu posso estudar química e entender como é que eu construo uma cola para colar madeira e formar uma mesa. Eu vou praticar a cola? Não, eu crio uma máquina e ela produz cola. Eu não preciso praticar a cola. Mas quando nós falamos das leis do mundo moral, eu estou falando das leis que regem as relações, que regem o seu comportamento. Então essa não dá para ficar em teoria. Por que eu tenho que praticar? Porque é vivendo as experiências que eu evoluo. Lembra quando nós analisamos a questão 132, o objetivo da encarnação? Você vem para cá, você encarna, você tem que vir para o mundo material, para no mundo material sofrer todas as vicissitudes da encarnação. Onde estão escritas as leis da matéria? Nos livros. Não estão nos livros. E sabe por que não estão nos livros? Porque o livro é simplesmente a transcrição, a tradução do que o cientista entendeu. Onde está a lei da matéria? Quem é que diz que a água, quem é que diz para a água aqueça quando você liga o fogo? Ninguém. Ela aquece porque está na própria água. Onde está escrita a lei de Deus, as leis morais? Na própria consciência do homem. As leis estão em nós. Se as leis do mundo material estão na própria matéria, fazendo com que a matéria se transforme a partir de determinados fenômenos, é assim que funciona em nós. Por isso as leis estão em nós. A pergunta-chave de tudo isso, que está no Livro dos Espíritos, mas ela está espalhada, está na obra de Kardec, mas também está espalhada, mas que Joana de Ângeles conseguiu juntar isso na sua série psicológica, e André Luiz magistralmente conseguiu colocar na sua série de romances
sobre a vida no mundo espiritual, como é que eu movimento as leis em mim, agindo. Você quer aprender a perdoar? Se preocupe não. A vida vai me ensinar a perdoar. Não, a vida não vai me ensinar a perdoar. A vida vai lhe dar oportunidade para que você aprenda a perdoar. E como é que ela lhe dá a oportunidade de aprender a perdoar? Colocando professores na sua vida. O que é que você tem que viver para que você perdoe? Obrigado, Senhor, pelas inúmeras mágoas que o Senhor me trouxe através dos outros. Porque vai funcionar onde? Funciona em mim. Em mim. Eu tenho que sentir a coisa para me transformar. Mais adiante, Kardec entra num outro tema extremamente delicado. Para a filosofia, isso é um tema de estudo da filosofia, eu não tenho como buscar em outra fonte. Se eu sou pesquisador da área de educação, eu quero escrever sobre esse assunto em educação, eu tenho que primeiro buscar na filosofia. Se eu sou da área jurídica e quero escrever sobre isso aqui, relacionado com a área jurídica, eu vou ter que beber na filosofia, porque é um assunto da filosofia. E Kardec tratou magistralmente, porque é um texto de filosofia. Ele perguntou assim: que definição se pode dar da moral? E aí, quando nós vamos estudar, a gente vai pular a questão. O assunto é esse. E entra na questão e não relaciona o assunto com o capítulo. Nós estamos vendo as leis divinas, leis naturais. Esse tópico aqui é o que analisa o bem e o mal. E aqui nós temos que fazer uma análise muito mais profunda e muito mais séria. Com o grupo que nós estamos acompanhando, à medida que nós começamos a desmontar a concepção de bem e de mal que cada um tinha, e passando a analisar a concepção de bem e mal que o Espiritismo nos traz, as pessoas estão relatando uma série de transformações na própria existência. Mágica? Não, é feita da lei natural. Por quê? Nós falamos do mal como se ele fosse algo estabelecido. Se vocês têm essa crença, se qualquer um tem essa crença, não importa se você está encarnado ou desencarnado, você é um espírita ateu. Você é um espírita ateu. O que isso quer dizer? Você é um espírita, acredita na espiritualidade, mas você não acredita em Deus. Você pode ter uma ideia de Deus, qualquer que seja, mas não um Deus que é o criador de tudo. Existe uma ordem no universo tal que nem uma folha que cai de uma árvore ou um fio cai de sua cabeça, cai sem a vontade e permissão de Deus. Não foi eu que inventei isso, não, foi Jesus que disse. E se Jesus disse, é sério. O problema é que na hora que você aceita isso, mesmo sem entender, isso gera alguns problemas. Então, se Deus sabe tudo, então quer dizer que Ele é o culpado por tudo que está acontecendo de ruim? Peraí, saber tudo é uma coisa, o culpado é responsável. Mas como é que Ele sabe tudo e não faz nada para nos ajudar? Aí eu prefiro dizer, não, Deus não sabe tudo e o que me acontece é culpa da minha encarnação passada. Vê os detalhes da coisa? Se está tudo dentro de uma ordem, se tudo acontece com a vontade e permissão de Deus, aonde está o mal? Porque se ele existe em algum lugar como algo, do mesmo jeito que eu falo bem como se fosse algo, o bem é alguma coisa, o bem é uma garrafa, que eu vou lá, encho um copo, bebo e saio fazendo bondade. Do mesmo jeito, o mal é alguma coisa que eu tomo lá aquele negócio, sai fazendo mal por aí, né? É assim que está incrustado na minha cabeça. Isso é ancestral.
A gente já nasce com isso ferrado na cabeça. E eu passo a julgar as pessoas a partir disso. Mas se eu entendo que há uma ordem, que Deus é responsável por essa ordem, onde está o mal? Não pode existir o mal nessa perspectiva divina que nós estamos pensando, que a codificação nos traz. Ah, Enzo, mas o mal, alguns dizem, é a ausência do bem. Se eu ler superficialmente essas questões, eu chego a essa conclusão, superficialmente. Mas quando eu paro para refletir, eu gosto de uma definição da Anete Guimarães, uma forma como ela coloca, inclusive isso está no Livro dos Espíritos. O mal é a ignorância do bem. É a ignorância do bem. Todo indivíduo que age por ignorância do bem, ou melhor, das leis divinas, eu chamo isso de mal. Ontem nós estávamos analisando essa ideia de espírito bom e espírito ruim. Espírito bom e espírito mau. E nós levantamos algumas situações que aí chegou no final, ninguém sabia dizer, é bom ou é mal? É bom ou é mal? Por isso que Jesus sabiamente diz assim, não julgue ninguém, você não sabe o que tem por trás. Você não sabe o que o outro está passando, você não sabe a história do outro, para avaliar por um ato. A justiça humana falha. Observa isso e nós não observamos em relação à lei divina. Aí ele pergunta, o que é a moral? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder. É preciso questionar o que é bem proceder? Bem proceder é agir conforme as leis de Deus. Isto é, a distinção entre o bem e o mal, entre o agir conforme as leis, agir fora das leis. Isso me torna mal? Isso faz com que eu seja mal? É porque nós confundimos a ideia de mal com a ideia de maldade. Na minha terra ele fala ruindade. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como podemos então distinguir o bem do mal? Tem essa pergunta 630. Acho que todo mundo já consegue responder, né? O que é o bem? É aquilo que é de conformidade com as leis divinas. O que é o mal é aquilo que é disforme das leis divinas. Essa é muito importante para a gente. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Isso acontece quando a gente começa, né? Estudar, querendo acertar, tal. Isso é muito comum com pais. Quando passa o tempo, a gente olha e percebe, olha e diz, errei, fiz mal. Você deu tudo para o seu filho enquanto ele não sabia o que era escolher, você criou um monstro. Aí agora que ele tem que tocar a própria vida, ele não consegue tocar porque está um monstro. Ele vai cobrar você a vida toda. E ele está aquela montoeira na sua casa. E você é doido para se livrar do entulho. Porque se fosse pelo menos um filho que ajudasse, não, mas é só dar despesa do trabalho. E aí você começa. É consciência de culpa porque está pensando isso. É consciência de culpa porque agora você está se dando conta que tinha que ter diferente.
E quando os pais me, às vezes, chamam para conversar, que estão lá arrastando um caminhão de culpa, né? Eu simplesmente faço uma pergunta muito simples, que é a pergunta que é a espiritualidade maior nos pais. Quando você fez na intenção dele se tornar o que se tornou? Não responde. Quando você fez, você sabia fazer de outra forma? Não responda. E aí a gente percebe, você fez o melhor que você podia fazer, acreditando ser o melhor que você podia. Você estava fazendo mal ou bem? Se olhar para o todo, como você transgrediu a lei de Deus? Porque você não ensinou moderação e responsabilidade para um espírito que foi dado na sua mão para você tomar de conta, você transgrediu a lei, porque você não cuidou do que devia. Está dentro da lei de sociedade. Quando a gente pega a lei de sociedade, a primeira são pouquinhas questões. A primeira parte, sociedade, isolamento social. Segunda parte, família. Por quê? Porque é a sua sociedade particular. Falhou nela, falha nas outras. Quem diz isso? A grande maioria dos psicólogos da atualidade, especificamente os psicólogos espíritas. E ele segue. Bom, aí diz assim, Jesus disse, vede o que querereis que vos fizesse ou não vos fizessem, tudo se resume nisso, não vos enganeis. Fazeis ao próximo somente aquilo que você desejaria que o próximo lhe fizesse. Aí o pai diz assim, não, mas eu estou pensando no seu bem, eu quero cuidar, porque você esquece que a cabeça dele não é a sua. Ele tem uma cabeça parecida com a cabeça que você tinha quando tinha a idade dele, só que ele não tinha as facilidades que você não tinha as facilidades que ele tem. Então é você piorado. Aí você esquece disso. Você quer livrar ele da dificuldade. Maravilha. Mas quando você estava na mesma situação, que seu pai e sua mãe falou com você, eu estou usando isso porque nós convivemos, mas e a espiritualidade como nos inspira? É a mesma coisa. Quando seu pai e sua mãe falaram com você, você às vezes rejeitou. E se ficou quieto, é porque ficou morrendo de raiva, odiando a criatura. Aí, pensando nisso, aí no final da terceira parte, na lei de justiça, amor e caridade, que os Espíritos dizem que é a principal de todas elas, todas as leis que Kardec coloca, ele diz assim, disse o Cristo, pergunta 876, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. É a mesma resposta, só que aqui ele complementa, porque aqui é o início das leis morais. Aí você vai ver todas as leis morais, quando chegar na última, que é justiça, amor e caridade, você já entendeu o que é isso, fazer pelo outro? Aí os Espíritos fecham. No coração do homem imprimiu Deus. Imprimiu! Alguém não sabe o que significa da palavra imprimir? Todo mundo sabe. Queira cada um para vós, para os outros, o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que se com ele procedesse em circunstâncias idênticas. Eu tenho que me colocar no lugar do outro com a cabeça que o outro tem, não com a que eu tenho hoje. Eu já apanhei, eu já aprendi, ele ainda não. Isso tudo é para que nós, primeiro, é claro que só na leitura, só no estudo, nós não vamos sair daqui, vamos terminar a leitura, terminar o estudo, e sair com aquela capacidade automática, como o Chico tinha, de olhar para as pessoas e ver um espírito em processo evolutivo ali, e entender, não importava se o cara
cuspisse na cara dele, se abraçasse ele, se fosse um pobre, um rico, sabe? Nós não temos essa capacidade ainda. Mas é para começarmos a refletir sobre, primeiro, essa presença divina que está em tudo e em todos, através das suas leis, através da sua ordem. Eu até contei essa semana lá em Cascavel, na palestra, que eu resolvi fazer o seguinte exercício. Isso é pessoal, tá certo? Isso é pessoal. Olhar para as pessoas e imaginar que essas pessoas podem ter sido meus parentes na encarnação passada. E quando eu fui pensar nisso, eu pedi para a espiritualidade me dar algumas ideias. E a ideia que me veio é a seguinte: sabe assim, essas meninas que ficam vendendo bala nos faróis? A gente para no carro, né? A pessoa chega, bota aquela balinha, você às vezes vira a cara, você não quer comprar. Eu, particularmente, não compro. Mas isso não significa que eu não possa, pelo menos, dar um sorriso. Ser simpático com a pessoa que já recebeu tanto não. E aí as intuições nos fazem pensar assim: já imaginou se fosse meu pai da última encarnação? Que em função do processo evolutivo dele, ele precisa de experiências longe de mim. E nasceu ali. Aí eu trato a pessoa como se fosse um cachorro. Não, cachorro não, cachorro ele trata bem. Como se fosse uma coisa que você não trata bem. Né? E você desencarna, encontra com a pessoa. André Luiz, quando ele encontra, acho que eu não lembro agora o nome do camarada, foi um cara que foi na casa dele, o cara estava devendo para o pai, e a mulher do cara foi lá pedir para franquear ele, não, tem que cobrar, e encontra-se com um cara. Que vergonha, André Luiz passa. Que remorso, doeu, mexeu com ele. Aí você encontra com uma criatura do outro lado, você se dá conta que tratou ele como se fosse qualquer um, e quando a sua memória volta, foi teu pai na encarnação passada. E se for um parente seu que você nessa encarnação desencarnou e já voltou, e está ali perto de você? Eu não tenho a obrigação de me lembrar, mas eu tenho a obrigação de entender que todos somos irmãos. Eu comecei a fazer esse exercício. Quando você faz isso honestamente, você vai ver os efeitos que surgem. Segundo exercício que eu estou fazendo, isso é pessoal. Isso não é receita, isso não é mágica, isso é pessoal. É o meu jeito. Você encontra o seu. Nós não aprendemos no catecismo, quando a gente vai se preparar para a primeira comunhão, acredito que a maioria aqui foi católica, né? Que Jesus está em toda parte. Já pensou em levar isso a sério? Levar isso a sério. Jesus está em toda parte. Ele está aqui sentado, me ouvindo falar. Você acha que eu faria a mesma palestra se Jesus estivesse sentado aqui? Faria. A mesma. É porque eu estou treinando isso já. Faria. A mesma. É tanto que vocês veem que o Geraldinho me acompanha, a gente conversa bastante. Algumas palavras eu não tenho mais usado nas minhas palestras, né? Eu mudei e tal. Por quê? Porque eu estou observando isso. Ele está em toda parte. E se ele está em toda parte, por que eu tenho que agir diferente? Aí aconteceu, a última semana que eu estava aqui, antes de viajar, estava no sinal lá de casa, que é ali na esquerda da Praça da Bíblia. Tem a farmácia lá do posto de gasolina do outro. Eu estava ali encostado, aqui desse lado, para pegar a República Argentina, e em direção ao trabalho. E tinha um camarada desse lado aqui. Aí eu fui sair de casa, fiz as minhas preces, e disse, vamos treinar, né? Eu imaginei que eu estava entrando no carro de um lado e Jesus entrando do outro. Isso é imaginação. Mas a nossa imaginação é a seguinte: o cérebro não faz distinção. Para o cérebro não faz distinção se eu estou com alguém do meu lado ou se eu estou imaginando que tem alguém. O cérebro vai reagir do mesmo jeito. E eu estava ali sentado, Senhor, me acompanha para que eu não faça bobagem, que eu não faça besteira. Me vigia, de perto. Orando. Estava lá no sinal. Quando abri o sinal que eu fui saindo, o que o cara daqui fez? Aí eu pisei no freio. Quando eu pisei no freio, eu lembrei. Mas o senhor viu que ele estava errado, né? Por quê? Porque você imagina o que é que vem na minha cabeça para assim expressar a minha divina indignação, né, naquele momento. E sabe o que foi que aconteceu? Automaticamente
veio no meu cérebro. Isso não é mediunidade, não. Isso é memória. É memória. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Nós temos isso tudo está no cérebro da gente. A gente lê, a gente assiste as palestras. Essas lições estão todas no cérebro da gente. Todas elas. Diga para o seu cérebro que você quer lembrar delas diante das situações, você vai lembrar. É só na hora que pegar o Evangelho para ler, fazer como nós estamos lendo aqui. Como é que eu boto isso na prática? Como é que eu boto isso aqui? Ah, eu não quero ler o Evangelho todo não, mas é muito, como dizia meu filho, é muito demais. Não tem problema não. Capítulo 17, sede perfeito, texto homem de bem. Você faz o que está ali e está resolvido. Não tem como escapar, né? E para quem tem alguma dúvida de que Deus está em toda parte, eu vou ler aqui um texto. Eu acho que ele foi escrito há pouco tempo. Então ele não é tão antigo assim. Né? Então não vai dizer que ele existe há muito tempo, que já sabia disso há muito tempo. Se o cara que escreveu não pôs em prática, é um problema dele com Deus. Mas o texto é espetacular. Isso aqui é só para quem tem qualquer dúvida de que Deus está em toda parte. O texto é o seguinte, o título, Salmo 139, foi escrito quase ontem. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Não, mas não é assim. Não é assim, não? Alguém aqui não tem um celular? Acho que todo mundo tem um celular, né? Não tem, né? Você não tem mesmo ou não está aqui? Aqui não tem mais. Ah, então. Mas tinha. Não tem mais só. Ok. Então, aqui só um não tem. Se for iPhone, você aperta um botãozinho, diz assim, e aí, Ciro? Se for Android, você, e aí, Google Now? Ou Hello, Google Now? Né? Se for Windows Phone, é Cortana. Olá, Cortana. Né? Aí vem uma voz sensual de mulher. E aí, Enzo? E aí, José? E aí, fulano? E aí, ciclano? Aí você, eu estou com fome, quero comer uma pizza. Você precisa digitar o seu endereço? Não, porque a Apple, a Samsung, a LG, a Microsoft, todas essas empresas sabem onde você está. E hoje, não precisa nem falar. Os novos sistemas que tem hoje, se eu estou com a minha japinha, olha, estou pensando no final de semana, né, a gente comer uma comidinha japonesa, o que, é que você acha? Ah, vamos sim, vamos agendar, tal, tem dinheiro, ok? Pronto, vamos sim, vamos marcar. Isso é segunda-feira, de manhã. Meio-dia você está em casa, porque você é uma pessoa ocupada, você só faz isso nas horas de folga. Você entra no Facebook. Não sei se vocês já prestaram atenção. Primeira propaganda que aparece. Um restaurante de comida japonesa. Você não falou com ninguém. Você teve uma conversa na sua intimidade. E essas pessoas, essas empresas sabem o que você quer, quem você é, o que você pensa. Se essas empresas que são feitas por homens, num momento como o que nós estamos, de tecnologia, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás.
Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, estou obsidiado, e que a luz se tornará noite ao meu redor, depressivo, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. E pulando para o final, sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É claro que as leis divinas estão aí. Por que ele sabe quando eu me sento? Porque a cadeira respeita as leis do mundo material. Acha que é brincadeira? Tem algum agricultor aqui? Proprietário de terra? Você tem uma casa. Você tem um quintal. Se alguém entrar no seu quintal, você sabe no outro dia, porque não está como você deixou. Se você que é imperfeito percebe isso, comigo isso não funciona. Você é mãe? É sacanagem, não é covardia, né? Falar de mãe, porque ela sabe o que acontece com o filho. Não importa onde ele esteja, ela sabe. A mulher sabe o que acontece com o marido. Não importa como ele esteja, ela sabe. E se nós sabemos, somos assim, imagine Deus, o Pai. Por isso Jesus, no alto do momento mais doloroso da sua existência, disse: Pai, tudo está consumado, quer dizer, cumpri o que devia cumprir. Perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ignorância do bem. Para que a partir de agora nós não estejamos nessa mesma condição, vamos viver esse amor. Joana de Ângeles, em diversas passagens, acabei de ver um livro novo, um livro antigo novo que chegou ali, Viver e Amar, e tinha outro momento de renovação. Eu peguei e abri assim, não sei o que do amor. Ela começa: o amor divino nos envolve a todos, desde as galáxias, estrelas e tal, e perpassa. Esse envolvimento que Deus tem sobre todos nós, é isso que é amor. Porque está em tudo e em todos. E nós só somos infelizes quando nos afastamos dele. Isto é, das leis que ele nos deixou, que ele nos legou, para que saibamos o que fazer ou o que não fazer. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, que irmã Alegria, orientadora dos trabalhos de educação desta casa, que nos receberam, que nos acolheram com tanto amor e tanto carinho, amigos de outras eras, de outras épocas, possam nos envolver, e que essa vibração da semana, da jornada, da festa da cultura espírita que aconteceu neste final de semana, possa continuar pelo resto do ano e até a próxima. Pois é assim que, de fato, começaremos a sentir a presença do Reino de Deus em nossos corações. Muito obrigado.